Oi, gente, como é que vocês estão? A gente está aqui para mais uma gravação do nosso Estúdio Pod e hoje, em especial ao Mês dos Pais, a gente vai receber o Fábio Marinho, que ele é escritor, professor de matemática e especialista em educação financeira. Fábio, prazer ter você aqui com a gente hoje. Prazer também estar aqui com vocês, Paula, Marcele, com esse trabalho incrível que vocês fazem. Acho que é de suma importância para a sociedade. E para a gente aqui, a gente vai falar muito sobre educação financeira, sobre finanças, sobre como equilibrar, né, esses pratos que a gente tem aí diariamente da nossa vida financeira. Marcele, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui novamente. Fábio, então começa a contar pra gente um pouquinho da sua história, como você caiu nesse mundo aí das finanças. Então, sou professor de matemática, né, de origem, sou professor das redes municipal e estadual do Rio de Janeiro e me formei em matemática em 1997. Então, desde então, trabalho com a disciplina de matemática. Só que há 15 anos, 16 anos mais ou menos, eu venho trabalhando com educação financeira. E através de palestras, de reuniões, de um bate-papo com os alunos a respeito de como lidar com as finanças nos dias atuais. Só que o lidar com as finanças, a gente percebe que é muito além do mundo financeiro dinheiro só, né? Nós temos diretamente uma ligação com as questões do meio ambiente. Porque uma relação de consumo, que é o que a gente faz todo dia, para que eu pudesse estar aqui hoje, eu consumi combustível, consumir roupa, consumir alimento. A nossa vida é uma vida de consumo. Só que nós estamos vivendo hoje um consumo desenfreado, um consumo exagerado. E isso abala tanto as finanças como o meio ambiente. Porque as questões socioambientais hoje precisam ser colocadas em primeiro lugar. A gente percebe quanto acidente ambiental nós estamos tendo de um tempo para cá, né? São rios poluídos, são catástrofes enormes e quando a gente vai buscar a fundo o que está acontecendo, a gente vê que é realmente essa linha de produção enorme para saciar os nossos desejos, né? Sim. E você é pai, né? Você tem Isso. filhos? Conta um pouquinho. Isso, tenho 2 filhos, né? Arthur e Maria Alice. Hoje já maiores de idade. O Arthur terminou esse semestre agora, né? Terminou o curso de enfermagem lá na Unirio. A Maria Alice está fazendo relações internacionais aqui na Rural, né? Então ela também já trabalha, então graças a Deus está tudo encaminhado, né? Mas foi aí que começou o trabalho sobre educação financeira, porque para a gente poder criar 2 filhos, né? Com os nossos salários de professores, né? Então a gente precisa equilibrar tudo para saber como a gente vai chegar no final do mês sem ter grandes problemas, né? E qual foi o seu maior desafio como professor de matemática e escritor até aqui? O desafio como professor é ter ali criar, né, possibilidades para que o aluno possa aproveitar da melhor forma possível as aulas, né? Como escritor, a gente sabe que no Brasil você trabalhar nesse mundo, né, editorial não é fácil, né? Mas é necessário, né? A gente precisa colocar para fora, posso dizer assim, os nossos pensamentos, os nossos estudos, os nossos conhecimentos, para que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho. Então, a educação financeira ela é de suma importância para a sociedade e a começar da escola, né? Eu acho que a escola é um lugar muito interessante de se começar a conversar sobre educação financeira, porque dali surgem os adultos, os cidadãos que vão daqui a algum tempo fazer parte desse meio de consumo. Então eles precisam estar educados financeiramente. E qual foi o momento que você percebeu que
como você poderia colocar todo o seu conhecimento em um livro para alcançar mais pessoas? Então, a construção de um livro requer muito trabalho, muito tempo, mas é uma forma ainda muito eficaz de desenvolver o teu conhecimento e difundir esse conhecimento. Então, quando a gente começa a receber, né, pessoas onde que, vem cá, o que eu devo fazer aqui, o que eu devo fazer assim, o que eu posso fazer lá, nesse mundo financeiro, eu percebi que já estava na hora de criar um manual, criar um texto, criar um livro, para que essas pessoas pudessem ter essas informações reunidas em um lugar só. Então foi quando nasceu o meu primeiro livro, lá em 2009, chamado Manual de Sobrevivência Financeira, Como Viver em uma Sociedade em que Valemos pelo que Temos e não pelo que Somos, né? Então hoje a gente percebe que o mundo ele quer se mostrar pelo que tem e não pelo que ele é, né? Então as pessoas hoje se preocupam muito com o ter e pouco com o ser. Já diz um filósofo que diz que a sociedade esteve no ser, passou pelo ter e vive no parecer. Então a gente hoje percebe essas questões dentro da sociedade e que a conta não fecha muito bem. A gente vê pessoas que se preocupam em ter um bem talvez não tão durável, em contrapartida, questões mais essenciais são deixadas de lado. A gente percebe muito isso quando a gente vai falar de saúde. Infelizmente, tem melhorado, mas infelizmente a saúde pública ela ainda tem questões de superlotação, tem muito problema ainda para ser resolvido. Já andou bastante, graças a Deus, graças ao SUS, né? A gente ainda tem que agradecer muito por conta de pessoas que realmente não conseguem e essas pessoas têm a possibilidade, né, de ser atendidas. Mas a gente sabe que é uma rede que tem seus problemas. E a gente percebe pessoas que com carros maravilhosos, com roupas de marca, mas não tem um cuidado melhor com a saúde, né? Então a gente percebe que há ainda muito para se falar sobre educação financeira, porque eu creio num trabalho de educação financeira voltado também para as questões emocionais, né? Porque o ato de consumir, ele vem de uma emoção, muitas das vezes. Mas de onde vem essa emoção? Essa emoção, muitas das vezes, vem por questões culturais, né? Então, a gente percebe uma certa sociedade consumindo, uma certa sociedade se importando muito com o ter, e a gente quer reproduzir isso em nossas vidas, né? A gente quer a roupa de marca, a gente quer sair para lugares que talvez naquele momento a gente não pudesse, para tirar uma foto, para postar, para a gente mostrar uma imagem que talvez o dia a dia não seja assim, né? Então a educação financeira ela consegue sair um pouco das questões somente das questões econômicas para essas questões, como eu falei, socioambientais e também as socioemocionais, devido às questões culturais, né? Nós reproduzimos muito uma cultura estadunidense, uma cultura europeia, né? Então a gente traz isso para aqui para o Brasil de forma a reproduzir uma cultura que não é nossa. E a conta não vai fechar de jeito nenhum. Você falou aí sobre ter, né? Porque às vezes as pessoas, hoje eu tô triste, vou ao shopping comprar. Sim. Ou hoje eu tô triste, vou num restaurante, vou consumir alguma coisa. E é realmente isso, né? O fato de você querer ter. O meu trabalho não é fazer com que as pessoas não tenham as coisas, não consumam, não é isso. Eu tenho um grande desafio de mostrar para as pessoas que elas podem, mas primeiro tem que planejar. Elas têm que saber se podem, melhor dizendo. A organização, né? Exatamente. A organização financeira, ela é primordial. Não adianta eu querer fazer algo se eu não posso. A conta não vai fechar e vai explodir em algum setor da sua vida. Então não tem como você fazer mágica. Se você ganha X, não tem como você gastar 2X. Então parece óbvio,
Mas é muito mais profundo, né? Mas é exatamente as empresas de proteção ao crédito que me garante isso, né? Porque parece óbvio, mas tem muitas pessoas com o nome no SPC, no Serasa, simplesmente porque gastam mais do que ganham. Ah, mas o brasileiro ganha muito pouco, é muito difícil. Sim, eu sei que é difícil. A gente tem uma grande parte da população que não ganha bem. Só que não é por isso que eu tenho que colocar os pés pelas mãos. Eu tenho que entender a posição que eu estou nesse momento e viver com o que eu tenho. Porque não adianta. Você vai gastar hoje mais do que ganha e amanhã não vai conseguir gastar nem o que ganha. Você não vai ter mais para poder gastar. Então, você precisa de um equilíbrio, porque senão você não chega a lugar nenhum. Você falou sobre os livros, né? Hoje tem quantos livros? Hoje, comercializando, tem 3 livros, né? Que é isso que eu ia falar para você mostrar. São esses aqui. O primeiro, esse aqui, Suas Finanças, tá? Que é um livro, um manual, onde aqui eu falo sobre o cotidiano da vida financeira. E junto com esse, em 2019, foi lançado esse aqui também, que é um livro em quadrinhos. Para crianças, né? Que aborda já criança, adolescente, jovem, que a gente fala aqui numa linguagem bem bacana sobre o equilíbrio financeiro. E esse aqui é o último, né? Que é quando eu toco aqui nas questões socioambientais, a importância do consumo consciente, a importância do lixo, né, do descarte, das questões de aquecimento global, tudo isso está ligado ao nosso meio de consumo, a maneira que nós consumimos, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa consumir o que a gente precisa, né? E tem 2 verbozinhos que a gente costuma confundir muito, né? Que é o desejar e o precisar. O precisar é algo urgente, é algo que realmente está acontecendo. O desejo não é pecado desejar, mas a gente precisa planejar. O desejo é para daqui a pouco, não é para agora. Agora é resolver um problema imediato. Queimou a geladeira, você vai ter que consertá-la. Queimou a televisão, você vai ter que consertá-la. Talvez a televisão ainda possa esperar um pouco, né? Mas aquelas questões imediatas, isso tem a ver com precisar. Só que o que tem acontecido? As pessoas estão precisando muito. Elas são muito imediatistas, né? Exatamente. Então, será que isso não tem a ver com as questões emocionais, como a gente está falando? O dinheiro, o tratamento com o dinheiro, guarda isso que eu vou te falar. O tratamento com o dinheiro, ele é extremamente emocional. Então, a gente precisa entender que as nossas emoções definem o nosso caráter financeiro. Em relação ao livro para crianças, você acha que surte efeito com elas na hora da aula, junto elas lendo o livro com você? Sim, sem dúvida. A gente já tem relatos de crianças que estão tentando consertar os pais. Olha, né? que legal. Porque quando a criança chega em casa, ou depois de uma leitura que comprou o livro, e agora mesmo na Bienal que eu tive agora em setembro, né? Muitas crianças comprando o livro e a gente percebe que há esse interesse por parte da criança em querer entender já desde pequeno. Eu fui dar uma mini palestra, uma conversa com uns alunos de uma escola municipal do Rio de Janeiro, e ali eu tinha alunos que já tinham cartão, né? O seu cartãozinho de débito, né? Já tinha o seu controle. Aí tinha outras crianças que falavam que a mesadinha que ela tinha, que elas tinham, gastavam tudo de uma vez, outras já guardavam um pouquinho cada mês. Então a gente percebe que quando a criança, foi um ponto muito importante que vocês tocaram, quando a criança ela está dentro de uma escuridão financeira, ou seja, o que é isso? Os pais não conversam com essa criança em casa sobre as questões financeiras do lar. Você está criando um adulto endividado. Porque essa criança, ela não sabe como lidar com o dinheiro. Então, são 2 polos. Primeiro, os pais permissivos, que tudo que a criança quer, eles fazem,
Então, isso além de gerar dívida, gera uma sensação que a criança tudo pode, e ele se frustra depois quando ele vira um adulto, que ele vê que ele não pode tudo, né? Que ele não pode. E por um outro lado, os pais que cerciam de tudo. Não compra isso não vou comprar isso não, mas não explica o porquê. Hoje se disfarça, né, dizendo, na volta a gente compra, né, e não compra nada. Porque é mais fácil a gente iludir do que explicar. Só que quando você ilude, você tem que iludir sempre. Mas quando você explica poucas vezes e ele já consegue entender. Então você precisa sim levar seu filho para fazer compras com você. Ah, meu Deus, mas ele vai sair pedindo tudo. Dá trabalho, ter filhos dá trabalho. Então você tem que educá-los ali. Você vai levar, você já sabe mais ou menos, eu dou muito um conselho para pais a respeito disso. Você já sabe mais ou menos o que teu filho ou tua filha consome. Então, se ele já tem aquela noção do dinheiro, óbvio, né? Criancinha pequena, muito pequena, ainda não tem a noção do dinheiro. Mas aquelas que já conseguem entender, dar troco, saber quanto é que é a mercadoria, quanto é que custa, faz o seguinte, dá um dinheirinho para ele na mão, referente àquilo que você já costuma comprar, e dá na mão dele. Fala assim, ó, se você fizer render, beleza, é teu. Se você gastar tudo, também não vai ter mais nada. E você vai começar a educar esse filho. Vai falar, pô, pai, eu comprei, isso aqui ainda sobrou um dinheirinho, dá para comprar mais isso. Ele vai começar a fazer escolhas. E a vida financeira, ela é fazer escolhas. Nós precisamos saber fazer escolhas. Isso está dentro de um grande campo chamado tomada de decisão. Então a gente precisa saber tomar decisões, porque senão a gente, eu gostei desse livro aqui, desse objeto aqui que custa R$100, mas tem um parecido que custa 50, 60 e vai fazer o mesmo efeito. Talvez para aquele momento seria mais eficaz você comprar o mais barato. Vai ter um momento que você vai poder comprar o mais caro, né? Tem roupas, né? Eu vejo muito isso, né? Roupas caras. Vamos comprar roupas caras. Não vale a pena. Depende. Isso depende também. Tem roupas que vale a pena você investir num valor um pouco mais caro. Ela vai durar mais, vai desbotar menos, você vai poder usar com mais qualidade. E já tem outras roupas que você compra ali baratinha, que quando você lava a primeira vez, ela tá toda torta, né? Então você vê que investiu vai ter que mal, comprar de novo, né? Mas tem um momento, infelizmente, que você vai ter que usar essa roupa que na primeira lavagem vai dar uma entortadinha. Mas ali tu vai, passa, dá um jeitinho até você melhorar. Eu acho que é passo a passo, que a gente precisa fazer a evolução financeira da nossa vida. E a educação financeira, ela já está na grade de estudos das escolas estaduais, municipais, porque é algo muito importante hoje em dia na sociedade de se ter. Eu, por exemplo, nunca tive educação financeira na minha escola. Olha que interessante, né? Você tocou num assunto, assim, que é a minha luta hoje, né? Se você me dissesse, se você fizesse uma pergunta, Fábio, qual é a sua luta hoje? A minha luta é trazer a educação financeira para dentro das escolas, sejam elas públicas ou particulares, mas principalmente a pública. Por quê? Sim, porque é uma escola de massa, é uma escola que atende a maioria da população. Então, o que acontece? Hoje, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é o que rege a educação do Brasil, ela traz o tema de educação financeira como um tema transversal, não como uma disciplina, não como um componente curricular como é matemática, português, história, geografia, não tem. Ela traz a obrigatoriedade de se trabalhar como um tema transversal, com projetos, com trabalhos específicos, trazendo a interdisciplinaridade, que é a base do meu trabalho também de pesquisa no mestrado que eu fiz, né? E agora estou partindo para o doutorado, então é a interdisciplinaridade, é botar todas as disciplinas para brincar ali, trabalhar com a educação financeira. A gente pode criar isso, momentos dentro de sala de aula diversos, com vários componentes curriculares trabalhando na educação financeira. Só que há algumas escolas particulares que têm sim a educação financeira como disciplina, como uma matéria, né, para ser mais aqui rápido para entendimento. Tem, tá? O governo do estado do Rio de Janeiro traz a possibilidade de ter a disciplina.
isso é de acordo com o itinerário formativo do novo ensino médio. Eu trabalhei numa escola do estado do Rio de Janeiro, ano retrasado, né? Em 2023, se eu não me engano, que lá eu dei a disciplina de educação financeira, atrelado às questões fiscais, atrelado à cidadania, mas tinha a disciplina de educação financeira, fazia parte da grade. Não tinha o poder de reprovação, que eu também acho que não há necessidade disso, mas era uma disciplina que estava na grade, era oferecida para os alunos, né, para quem escolhia aquele itinerário formativo de matemática, né? Então, eu acho que a educação financeira, ela é fundamental na escola. Ela precisa estar na escola, seja ela pública ou privada, mas como eu defendo essa bandeira, eu sou professor de rede pública, e a rede pública precisa ser adepta à disciplina de educação financeira, seja ela por temas transversais, como a BNCC obriga, ou seja ela com disciplina, né, com um componente curricular, mas esse assunto precisa estar dentro da escola. Para quê? Porque dentro da escola nós estamos criando cidadãos consumidores. Uhum. A escola, ela é um local de crescimento de um cidadão. Sim. E o cidadão, quanto mais informação tiver, menos erros ele vai cometer. Então a educação financeira precisa realmente estar dentro das escolas. Até mesmo como você falou, né? Que crianças têm educado os pais, né? Eles aprenderam na escola, eles vão levar para casa, né? Sim, sim. Em todos os lugares que eu tenho alguma reunião para falar, um dos assuntos meus é esse, a educação financeira infantil. Uhum. E ali eu pergunto, no meio de quem está assistindo, vem cá, quantas pessoas aqui já tiveram, né, esse bate-papo com os pais? Sabe quanto que como que funciona a cobrança de uma conta de água? Como que faz, como que cria a conta de luz? Porque falar para o filho que tem que fechar o chuveiro, que tem que desligar a tomada, é fácil. Mas senta com ele, você já sentou com ele? A maioria fala, não, eu não tive isso quando era criança. E não tem, realmente. Né? Muita gente não tem. Você tem aí, eu não vou arriscar a porcentagem, mas a maioria das pessoas não tiveram esse bate-papo dentro de casa. Aí o que a gente vê é um adulto inconsequente, um adulto que infelizmente não sabe lidar com as finanças, acha que tudo se resolve através do empréstimo. Eu vou lá, vou pegar um empréstimo, vou lá, vou comprar isso financiado, né? Esses dias, infelizmente, eu vi uma postagem de uma pessoa dizendo, não, o que importa é se cabe, é parceladinho, cabe. Só que isso instiga outras pessoas a comprarem mais parceladinhos. E quando vai chegar um momento que são vários parceladinhos, né? Vários parceladinhos. E aí, como é que fica isso? Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável, né? Como é Marcelo, que você fala? Parcelado a gente compra até o sol. Oh, que vergonha. Não. Melhor comprar o sol à vista. Com certeza. Né? Mas é engraçado que hoje você vê nas redes sociais memes atrás de memes falando sobre esse descontrole financeiro de uma maneira hilária, né? Sim. Uhum. E as pessoas já sabem que eu trabalho com isso, me mandam, né? E eu recebi esses dias dizendo que eu não tive aula de educação financeira, mas tive aula de escola bíblica dominical para ter a certeza que Deus proverá. Eu vi esse, muito bom. Então, o que esperar dessa pessoa, né? Então, essa é uma pessoa que, assim, é um desafio, né? Se você compartilha esse tipo de meme, por favor, para porque tá feio. Não compra parcelado até o sol. Isso, entendeu? Aí você tem vários memes falando sobre essas questões do controle, do descontrole financeiro, né? Então, esses dias eu também recebi um outro que fala sobre a questão do parceladinho, né? Também, isso é um problema, porque assim, claro, a compra parcelada, ela tem o seu valor? Claro que tem. Quando? Como que é isso? Quando? Vamos lá, vou dar um exemplo, né? Aí cada um vai entender da melhor forma. Se você precisou de uma situação, você precisou comprar algo que realmente era necessário.
que não estava dentro do seu orçamento, aconteceu um problema, mas a parcela vai caber no seu orçamento. Eu não vejo problema de você comprar aquilo parcelado, tá? Desde que não tenha acréscimo. Eu não vou falar que não tem juros porque tem, não tem acréscimo. A gente pode até falar sobre isso aqui. A gente precisa entender isso. Vai comprar? Ok. Mas se você vai comprar uma outra coisa, você vai ter que esperar um pouco para pagar esse parcelado, para aí depois você ver. Agora, o ideal mas é difícil. Não, difícil talvez seja a vontade de fazer. Você precisa ter sua reserva financeira. Precisamos ter a nossa reserva financeira. Mas eu ganho pouco. Guarda pouquinho. Guarda pouquinho. Não dá para guardar muito? Guarda pouquinho. Vou dar um exemplo fácil. R$10 por mês. Começando em janeiro até dezembro, você tem R$120 no final do ano. É um presente pro teu filho. R$10 por mês. Mas eu posso guardar 50 por mês. Ok, 50 por mês são 600 no ano. 600 no ano você já pode fazer uma ceia de Natal para sua família. Talvez não tão rebuscada, mas não vai sair do seu salário, não vai sair do seu bolso. Aquele dinheiro do seu salário você já vai poder reservar de novo. Então, o poder que se tem no guardar, né, é muito grande. É muito grande. Então a gente precisa entender. Eu falei aqui que eu poderia falar sobre a questão dos juros, né? Muita gente divulga, as lojas divulgam muito. 10 vezes sem juros. Não existe isso. Não existe, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Os juros estão embutidos ali dentro. Por quê? Nós temos inflação. O Brasil é um país que a economia anda também ali, né? E tem a inflação. Como que eu sou comerciante, vou te financiar R$5.000 em 10 vezes, sem juros, você vai pagar R$500 por mês. Se não tivesse juros, esses 10 meses eu ia estar perdendo dinheiro, porque a inflação ia corroer um pedaço desse dinheiro. Então, quando você me pagasse a última parcela, eu já não teria mais R$5.000. Eu, como comerciante, não teria mais 5 mil, eu teria 4 mil e pouco, porque, assim, de fato, os 5 mil nota eu teria, mas ele já não vale mais 5 mil. Ele vai valer 4 mil e pouco, por conta da inflação, né? Agora, o que se faz? O preço, se compra lá a mercadoria. Vamos supor, vou dar um exemplo. Essa mercadoria aqui veio do fabricante me custando R$10. Dentro desse R$10, eu vou ter que colocar... Dentro não. Junto a esses R$10, eu vou ter que colocar, claro, proporcional. Luz que eu gasto da minha empresa, água, funcionário, despesas de impostos, transporte, várias outras coisas que vão compor o preço. E o meu lucro, porque eu estou trabalhando para ganhar o dinheiro. Então, vamos supor que eu queira ganhar R$5 com essa revista, com esse livro. Então, de R$10 já passou para 15, mas todos os impostos, despesas, água, luz, telefone, foi para lá, para a vitrine, tá indo para a vitrine por 30. Tá indo lá, vou botar R$30 na vitrine. Então, você percebeu que dentro desses R$30 tem várias coisas. E uma delas é a inflação. É a projeção da inflação. Tanto é que muitas das vezes quando você chega para comprar alguma coisa em dinheiro, eles te dão um desconto. Por quê? Eles já garantiram a compra. Eles sabem que você não vai deixar de pagar, porque você já comprou à vista. Então, todo financiamento, ele tem juros. Só que assim, a propaganda fica bonita, 10 vezes sem juros. A partir dali, porque os juros já estavam lá dentro. Não cresce mais, mas já cresceu devido a isso. Ali dentro tem o valor, ali a inadimplência do grupo que não vai pagar, né? Então ele precisa contar com isso. Então, a composição de um preço ela é muito complexa, tem muita coisa ali dentro daquele preço, né? Uma delas, sem dúvida, são os juros. Você falou do cartão de crédito, tá? Você vai fazer uma compra, aí você tem o dinheiro de pagar à vista, mas aí você resolve... Pensa se você quer fazer o parcelado. Não seria melhor
uma pergunta porque eu não entendo, tá? Sim, sim. Eu não descapitalizar aquele valor todo Uhum. e comprar parcelado e continuar com aquele valor guardado? Uhum. Ou é melhor eu comprar à vista ficando descapitalizada? Então, se lembra que eu falei aqui que o dinheiro ele é emocional? Uhum. Se você guardar esse dinheiro, realmente, talvez o parcelado seja vantagem. Porque você pega esse dinheiro, como eu falei aqui dos 5 mil, você pega esses 5 mil e aplica. Você vai ter aí 10 meses de um rendimento nesse valor, desde que à vista não tenha desconto. Se tiver desconto à vista, A melhor opção melhor à vista. opção na vida é pagar à vista com desconto, tá? Eu ainda acho que a melhor opção é pagar sempre à vista, mas é porque você se livra logo, sabe? Mas se você tem teu orçamento organizado, tudo legal, as parcelas elas existirão. O problema é que quando chega um dinheiro na nossa mão, o que acontece? A gente quer gastar, a gente quer criar logo dono para ele. E aí o que acontece? A gente parcela, fica sem o dinheiro que a gente disse que ia guardar e quando vai pagar a parcela a gente não tem mais esse dinheiro. E aí o que acontece? A gente tem hoje 78,5% da sociedade endividada. E grande endividamento desse por conta do cartão de crédito. Hoje o cartão de crédito é o grande líder, tá, de endividamento da sociedade, tá? E aí, o que se faz? Não usa o cartão de crédito? Tudo vai depender da sua prática com o dinheiro. Eu uso o cartão de crédito, eu não vivo sem, tá? Eu vou viajar, minha próxima viagem vai ser de graça, porque eu acumulo milhas, eu acumulo pontos ali e viajo de graça. Pelo menos uma vez a cada 2 anos eu viajo de graça. E dá para levar um acompanhante ainda, dependendo do trecho, claro, né? Trecho pequeno, dá. Mas se você consome bastante, você acaba tendo mais milhas. Mas eu dou limite para o meu cartão de crédito. Não é o banco que me dá o limite. Sou eu que dou o limite para o meu cartão de crédito. Assim, eu acho que esse podcast de hoje aqui a gente pode resumir nessa dica que eu vou dar para você. O cartão de crédito, como eu falei, você precisa dar um limite para ele. Só que esse limite, ele tem que ser depois que você já fez o seu planejamento financeiro todo mensal. E não existe planejamento com listinha de compra e o que deve naquele dia pertinho do salário. Aquilo ali é lista de desespero. É saber se a conta vai fechar. Você está torcendo para que feche. Isso não é planejamento. Isso é loucura. Planejamento, no mínimo 3 meses. No mínimo 3 meses. Eu trabalho com meu planejamento anual. Eu abro o meu telefone aqui e mostro a planilha, são 12 meses. Minha planilha está em setembro, que eu já vou chegar em setembro. Setembro de 26. Então, eu preciso, claro, eu sou funcionário público, eu tenho meu salário que não tem grande variação, então dá para eu fazer isso. Mas se na iniciativa privada você tem ali o seu salário fixo e você sabe quanto que você ganha, você pode projetar um pouco sim. Talvez um ano não, né? Mais 3, 4, 5 meses. O ideal seria 6 meses, para que você possa ali listar tudo o que você vai pagar e você sabe daqui a 6 meses. Aí o que acontece? Quando você faz esse teu planejamento, você sabe o que está sobrando. E é nessa sobra que você vai designar para o cartão de crédito. Qual é o limite desse cartão? E não um cartão que comprometa essa lista que você fez. Porque o que acontece geralmente é isso. Você tem uma lista de que você devo água, luz, telefone, a vizinha, o padeiro, não sei o que, ela tem lá tudo. Aí quando chega a fatura do cartão, ela tá muito alta e você já compromete essa lista. Ou você não paga o cartão todo. E aí você gera um problema infinito quase. Porque você vai pagar o mínimo, hoje você só pode pagar o mínimo uma vez, né? Depois disso, se você for pagar, ele transforma esse mínimo em um empréstimo. Então,
você acaba financiando a conta, você parcela, e esse parcelamento nada mais é do que um empréstimo com juros altos. Então, daqui a pouco você não consegue mais se livrar disso. Dica para quem tem problemas com cartão de crédito hoje. Essa é a dica. Para de usar e começa a se organizar. Porque se você pegar, eu desafio aqui alguém, pega as últimas faturas do seu cartão de crédito. Pega as 3 últimas, não precisa ir longe não. Pega as 3 últimas faturas do seu cartão de crédito e começa a listar o que realmente foi prioridade ali na compra do cartão de crédito. Eu desafio aqui se a maioria das pessoas não vão perceber que o maior gasto com cartão de crédito ali são futilidades, são as questões do dia a dia. Vou comprar ali, passa no cartão, vou comprar aqui. Aí, no meu livro aqui, eu faço uma pergunta. Quanto é que é 20 e pouco mais 20 e pouco? Me responda rápido, Paula. Quanto que é 20 e pouco mais 20 e pouco? Rápido. 50. Né? 40 e pouco, 50, não é isso? Sim. Aham. Só que é quase 60 na maioria das vezes. R$ 29,90 mais R$ 29,90, que são os famosos 9 no comércio, dá R$ 59,80. A sua mente trabalha nos 40 e pouco, 50, mas o papel, o real, tá já chegando nos 60. Então imagine isso várias vezes. Ninguém pensa para passar o cartão em 10, 20 reais. Passou. O certo seria você tratar uma compra de 10, 20, 30 reais da mesma forma que você trata uma compra de R$1.000 no cartão de crédito. Quando você vai comprar R$1.000 no cartão de crédito, você pensa. Não, calma aí, será que eu vou conseguir pagar? Será que vai dar? Não, a gente não faz isso. Só que 20 comprinhas de 15 reais Jesus. já dá 300 reais. E a gente faz isso assim, ó, num piscar de olhos, muito rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado com o cartão de crédito, porque ele nos leva a um endividamento que é muito difícil de sair. Muito difícil. Você falou sobre a pessoa se organizar, né? Mas você disse no seu caso de que trabalha e recebe o valor mensalmente fixo ali. E no caso, como a gente fala para muitas empreendedoras, como é que funciona? Como que a gente consegue fazer essa organização sem a gente saber quanto que vai entrar? A gente tem uma noção, mas tem mês que pode entrar mais, tem mês que pode entrar menos. Como é que funciona? Então, é um grande desafio o lidar financeiro de um empreendedor, né? No início, principalmente. No início do empreendedorismo é um grande... acho que é um grande divisor de águas. Se você conseguir fazer isso, eu acho que você deslancha, você vai embora. Qual é o grande problema do empreendedorismo? É misturar CPF com CNPJ. Esse é o grande problema. As pessoas acham que o que entra no trabalho que ela está fazendo, na sua empresa, no seu MEI, ali ela já pode gastar aquilo tudo. Não, não é isso. Não é. Você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional quando se fala de dinheiro. Porque o dinheiro da empresa, se você é 100% CNPJ, se você é 100% empresa, você só depende, sua vida financeira depende do seu trabalho na tua empresa, esse dinheiro que entra, ele é do custo do material, da manutenção da empresa e é um triângulo, tá? É o custo, a manutenção e o seu valor que você precisa viver. Se a gente não tiver isso bem organizado, nem a sua vida financeira pessoal vai dar certo e nem a sua vida empreendedora vai dar certo. Então, o ideal, para quem está começando, qual o conselho que eu trago para você que está começando no empreendedorismo? Viva com o mínimo. Viva com o mínimo. O que você precisa para viver, para pagar suas contas pessoais? Viva no mínimo. E o dinheiro da sua empresa vai ser para sua empresa e para cobrir esse mínimo.
até você começar a poder usufruir um pouquinho mais daquilo que está lá na sua empresa rendendo. Porque o que eu vejo muito e isso não é só para empresas pequenas, não, para microempreendedores, não. A gente vê isso em empresas grandes, tá? Porque você percebe, tem pessoas que abrem loja em shopping e 6 meses depois fecham. Ou então abre uma loja de rua, 1 ano depois fecha. Por quê? Quer o dinheiro da pessoa física. Ele quer ser rico, ele quer comprar carro, ele quer se vestir bem, ele quer comprar casa, ele quer reformar a casa, mas ele não se preocupa na saúde financeira da empresa. A empresa, ela precisa ter o primeiro lugar nesse ambiente financeiro. Não que não seja importante a sua vida pessoal, claro que é. A vida empresa só existe porque você é uma pessoa física. Primeiro vem a pessoa física. Mas quando você decide viver integralmente da empresa, você precisa cuidar muito bem da empresa. Então, você precisa, assim, dividir um pouco isso. Claro que cada empreendedor é diferente do outro, né? Talvez a gente está vendo muito aí o Morango do Amor agora, né? É muito. Não sai de linha isso, né? É um produto que é relativamente barato, que está tendo um preço já, assim, bem altinho, bem alto, não é para unidade, né? A gente sabe que tem vários custos ali dentro, dedicação e tudo mais. Mas vamos olhar isso. Deu um boom, mas a sua empresa vai estar sempre dando esse boom? Você que trabalha com doceria e tudo mais, vai dar sempre esse boom? Não, vai ter a hora da regularidade, ou vai ter até a hora do negativo. Então é nessa hora do boom que você tem que guardar. Por isso que eu digo, você tem que viver com o mínimo. E aí, aos poucos, você vai se organizando. Porque senão, eu vou vender, tá dando certo, vendi um monte, ganhei 10 mil reais num mês com o Morango do Amor. Maravilha, vou pegar esses 10 mil, vou comprar um carrinho pra mim que eu nunca tive, vou comprar um não sei o quê. Pronto, acabou. E no dia que não tiver? Exatamente. Qual foi o último boom que nós tivemos gastronômico aí, nessa área de doceria? Já, pelo menos, eu sou leigo, mas tem bastante tempo. Já tem um tempo que a gente não vê algo assim, maravilhoso que vendeu, né? Isso demora um pouco. A gente teve o tal do bolo no pote, né? Há um tempão atrás, o bolo do pote, todo mundo queria comprar o bolo no pote, fazer o bolo no pote. Legal, mas a gente vive numa vida regular. Tem hora que as coisas acontecem. É nessa hora que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então eu digo, viva com o mínimo inicialmente para que vocês possam se controlar e manter essa empresa saudável, tá? Eu poderia arriscar aqui, pelas minhas experiências, uma certa porcentagem. Eu costumo muito dizer 30, 30 e 40, né? O que é isso? Isso tem outros que falam dos 50, 20, 30, né? Isso muito para as finanças pessoais, né? 50 para a área total da vida, do dia a dia de uma família, né? 30 ali para você resolver coisas que talvez você queira e 20 para você poupar, né? Agora, numa empresa, você vai ter que ver o que você tem necessidade. Por isso que eu digo, cada um é diferente do outro. Mas eu acho que dá para você ali definir uma certa porcentagem para a manutenção da empresa, né? Para os custos e para o seu prolabore, para o seu dinheiro, né? O dinheiro que vai chegar na sua mão. Só que se você sair lá, metendo a mão no caixa, não vai dar certo. Não tem como. Você só pode pegar no caixa quando der, quando puder. Mas você vai estar sempre como se você fosse um empregado. Eu acho que funciona bem assim. Quando você entende que você é empregado da sua empresa. O empregado da sua empresa, ele não vai ter aumento toda hora. Ele vai ter ali a linearidade. Depois, quando melhorar, você vai poder ter um aumentozinho do teu dinheiro que você vai sacar da empresa. Mas isso tem que ser aos poucos. E assim, investimento para muitas pessoas parece um bicho de 7 cabeças. E como que poderia simplificar esse tema?
O investimento, antes da gente falar de investimento, a gente tem que falar de outras coisas, né? Que é a vida organizada, porque não há lógica alguém estar investindo com a vida desorganizada, devendo vários credores e você não tem ali condição, mas está investindo. Não, primeiro tem que ter a vida organizada. É o que eu sempre falo, é viver bem com o que tem. Só que muitas pessoas não fazem uma coisa que eu vou falar aqui. A gente paga todo mundo, não paga? A gente paga todo mundo. A gente paga água, paga luz, paga telefone, paga condomínio, paga prestação de carro, paga isso, paga aquilo, paga tudo. Mas a gente não se paga. Nós precisamos criar uma despesa lá no nosso orçamento chamado eu ou família. Por quê? Você vai ter o compromisso de ali guardar uma certa quantia para o futuro dessa família ou para o futuro desse indivíduo. Então, o investimento ele precisa ser planejado. Porque se não for planejado, a gente faz besteira no investimento. O investimento é uma coisa assim, é o nosso dinheiro suado que a gente guardou. Então a gente não pode dar bobeira com ele. Né? Melhor forma de investir, conhecimento. Abre uma internet, siga pessoas sérias para você poder entender um pouco mais de investimento. Porque nós temos vários tipos de investimento. Esse mundo do investimento ele é muito grande. Né? Mas sintetizando um pouco aqui, nós temos basicamente dois tipos de investimento. O renda fixa e o renda variável. O que tem dentro do investimento de renda fixa? Nós temos poupança, nós temos alguns CDBs, nós temos alguns títulos de tesouro direto, nós temos uma gama de produtos que tem a ver com renda fixa. O que é renda fixa, Fábio? Renda fixa é um valor que você já sabe que você vai receber no final de tal período que você investiu. Vou comprar um título do governo, né, um título do tesouro que vai me durar 2 anos. Você sabe, renda fixa, você sabe quanto que você vai receber lá. A renda variável, o nome já diz, é uma montanha russa. Né? Vou dar um exemplo. Investir numa empresa X aí. Se essa empresa, eu comprei ações dessa empresa, se essa empresa estiver crescendo, despontando, investindo em tecnologia, crescendo mais, as ações vão melhorando. Então, você vai tendo um rendimento ali daquilo que você investiu. Agora, essa empresa caiu num escândalo, ou então parou de vender, teve um acidente, teve um problema, essas ações vão diminuindo. Então, isso é renda variável. E isso varia todo dia mesmo, tá? Varia todo dia. Todo dia é um gráfico lá, se essa empresa tá mal, tá bem. Ou, às vezes, não depende da empresa tá mal ou tá bem. Nós temos empresas hoje no mercado que são boas empresas, mas por motivos de especulação, por vários outros motivos, essa empresa tem alguma perda ali, diminui e tal, a ação cai, levanta. E dentro da renda fixa, nós temos ainda, acho que nem precisaria eu falar isso tudo, mas eu acho que é importante porque a população está começando a entrar nesse mercado e eu acho que é importante, né? Porque hoje você tem maquininhas aí, como o PicPay, como o Mercado Pago, que vivem te oferecendo através por e-mail, 130% de CDI. O que é isso? O que é CDI? O que é Selic, né? Então, dentro da renda fixa, você tem ainda algumas divisões, né? Nós temos a renda fixa pré-fixada, nós temos a renda fixa pós-fixada. O que é isso? A renda fixa pré-fixada, ela já te diz qual é a tua rentabilidade. 12% ao ano. É aquilo que você vai ganhar cada ano que você deixar lá. Agora, a pós-fixada, a renda fixa pós-fixada, ela pode dizer assim, 1% mais Selic, 1% mais IPCA, que é a inflação, né? Então, você vai ganhar 1% ou 2%, 3%, mais aquela indexação. Ela é variável.
A inflação hoje é tanto, amanhã pode ser outra. Então, no final do período, vai ver quanto é que está a inflação, é o que vai te pagar mais aquele pedacinho. Então, dentro da renda fixa tem tanto a pré-fixada como a pós-fixada, tá? E o cuidado onde você vai colocar seu dinheiro. Como eu falei, muitas das vezes é um dinheiro que você suou para ganhar por meses, por anos, e você não pode, sem conhecimento algum, chegar lá porque falaram uma conversinha de bar, ó, investe nessa ação aqui, compra essa ação aqui que é boa. Aí quando você acorda no outro dia, tá lá, perdeu metade do dinheiro e as pessoas se desesperam. Então, eu acho que investimento precisa ser estudado, mas é necessário que você invista. É necessário. O investimento hoje é a única forma de você romper a barreira da inflação, porque senão você guarda e fica em casa com dinheiro e vai estar perdendo esse dinheiro para a inflação. Você falou para empreendedoras, né? O que é fluxo de caixa? Explica assim de uma forma simples e por que ele é tão importante. Então, o fluxo de caixa é aquele dinheiro que você tem para rodar a sua empresa. Né? Um exemplo, tem pessoas que chegam, guardaram 50 mil reais e vai montar a sua empresa. Aí vai lá, compra cadeira, mesa, igual aqui, né? Vocês montaram, vamos supor, vocês juntaram 50 mil reais para montar esse estúdio. Vocês compraram televisão, compraram câmeras, compraram computadores, iluminação, reforma do cômodo aqui, né, do espaço e tal. Sobrou, desses 50 mil, sobraram 10 mil. Esses 10 mil é o seu fluxo de caixa. É o que você vai comprar. No caso, se você é um comércio, né, varejista, você vai comprar produto, você vai investir. Então você tem que ter muito cuidado com esse fluxo de caixa, porque senão você daqui a pouco tá sem nada. E o teu fluxo tá lá na prateleira. E aí você já depende da prateleira para você comprar outro produto. Hoje você tem muitas linhas de créditos. Né? Muitas linhas de crédito fazem com que você potencialize seu fluxo de caixa. Isso tem que ter muito cuidado, né? Tem que fazer tudo organizado. Você tem que saber o quanto você vende, se você está lucrando e se dá para pagar aquele empréstimo, porque na maioria das vezes as pessoas pegam empréstimos para poder fazer um fluxo de caixa. Tem um tipo de fluxo de caixa que eu tenho muito medo, que isso acontece muito com o empreendedor, com o microempreendedor. Né? Que é o cartão de crédito. Por quê? O cartão de crédito pessoal, ou às vezes até do próprio MEI, e ele vai lá, compra 5 mil de mercadoria no cartão de crédito. Né? Ou seja, ele usou o cartão de crédito como fluxo de caixa. O que vai acontecer? Ele já tem que garantir e saber que ele vende aquela mercadoria que ele comprou, porque senão ele não vai ter para cumprir. Para cumprir o pagamento desse cartão de crédito. Então, assim, eu acho que o fluxo de caixa tem que estar muito alinhado com o estoque, com o que vende, realmente é um raio-x. Você precisa tirar um raio-x da sua empresa para você poder trabalhar bem o fluxo de caixa. Porque senão você está sendo iludido. Tem que estar tudo contabilizado, tem que estar tudo catalogado, tem que estar tudo planilhado para que você realmente... Vem cá, eu vendo 10 por mês. Minha média é essa, 10 mil por mês. Ok, o que é lucro aí? O que não é? O que eu tenho que pagar? Então, tá, eu posso usar essa linha de crédito aqui. Porque senão você só vai tirando do fluxo de caixa, daqui a pouco você está sem nada. O ideal é que esse fluxo de caixa, ele aumente, né? E que depois ele possa também ser parte do teu prolabore, né? Porque você vai chegar um momento que você já sabe mais ou menos o que você consome, o que a tua empresa consome, então você não vai precisar ter um fluxo de caixa tão grande, né? Então você já sabe que pode fazer uma reserva, talvez até para a própria empresa, num momento bom para comprar uma mercadoria. Então acho que isso aí tem que ser um raio-x muito bem feito da empresa para que você possa controlar bem o teu fluxo de caixa. Como que controla de forma simples a entrada e a saída dos empreendedores? Então, você está falando de despesa e receita, né? Eu acho que nada pode fugir ao orçamento. Aí, nessa hora, se parece muito com as questões individuais. Só vai, assim, mudar aquilo que você paga. É diferente. Mas
o modelo é o mesmo. Você tem que saber tudo que se gasta na sua empresa. Tudo, né? Água, luz, telefone, almoço, um exemplo. Por isso que eu digo que é muito parecido com o planejamento pessoal, né? A gente, às vezes, quem trabalha fora não leva comida, come na rua, né? Essa pessoa tem que contabilizar esse valor que ela gasta na rua. Só que muitas das vezes não entra naquela conta, né? E aí você, no final do mês, você fala, pô, mas da onde saiu? Por que eu não tô com esse dinheiro? Era pra ter... Aí você vai lembrando, opa, foi aquele café da manhã, foi aquele almoço, e a gente vai fazendo o caminho contrário do dinheiro, como se a gente tivesse perdido e procurar ele de novo, a gente vai achar, a gente vai ver onde a gente gastou. E na empresa é a mesma coisa. Você tem que ter isso bem controlado. É o momento de comprar? Então compra. Não é? Então segura. Ah, mas eu acho... Não existe achismo com dinheiro. O dinheiro, ele é justo, tá? Ele lembra muito a matemática. É exato, não tem como. Se você tem 100, gastou 70, vai sobrar 30, não vai sobrar outro. Só que o problema é que às vezes você esquece que comprou, gastou 70, mas gastou 10 ali, gastou 15 ali, e aquilo vai furando o teu orçamento. Aí quando você vê, tá dando tudo errado. Por quê? Porque você calculou errado. Entendeu? É melhor começar com planilha ou com algum aplicativo? No meu entendimento, tanto faz. O que a pessoa tiver mais intimidade. Não pode deixar de ter. Você precisa ter o controle. Você precisa ter o lugar ali, no papel de pão. Antigamente era no papel, era no caderno. Hoje a gente tem essas facilidades. Que você tem uma planilha do Excel que você coloca aqui, faz fórmula, já sai o resultado lá, já sai aqui, tô no vermelho, tô no azul, isso aqui já pode melhorar, isso aqui não. A gente pode fazer gráfico, mas quem não tem tanta habilidade, o importante é registrar. O registro. Eu fiz uma live uma vez sobre os 4 R's da educação financeira e foi muito interessante. Esse primeiro R eu chamo de reconhecer. Nós precisamos reconhecer onde nós estamos andando, qual é o meu ritmo, qual a minha receita, qual a minha despesa. Eu preciso reconhecer o campo. E eu também preciso reconhecer os meus limites. Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar, que eu preciso parar, que eu preciso avançar. Eu tenho que reconhecer isso. O segundo R é o registrar. Por isso que eu lembrei dessa live. É o registro. O registro ele é importantíssimo. Muito importante. Porque sem registro, você não consegue saber onde está nada. Vai ficar tudo no campo imaginário. Eu acho que a conta é 100 e pouco, mas a outra que é 100 e pouco. Não, quando você vê, tá pertinho de 200 ou é mais de 200. Ih, eu esqueci, eu achei que era isso. Então é muito complexo isso. Então a gente tem que registrar. O terceiro R da educação financeira que eu chamo é de revisar. É parar e ver o que está dando certo, continua, o que está dando errado, muda. Esse é o revisar da educação financeira. E o quarto R, que é o que todo mundo gosta, é o de realizar. Então, depois que você organizou suas finanças, você revisou, você registrou, você reconheceu alguns caminhos, você começa a realizar. E esse realizar também tem que ser com tranquilidade, com responsabilidade, para que isso seja uma realização que dê frutos e não que dê aborrecimento, que dê problemas, né? É o famoso colocar a mão onde alcança. Eu acho que eu ainda sou um pouco mais pragmático. Eu acho que a gente tem que colocar a mão um pouco abaixo de onde a gente alcança. Para quê? Para que a gente possa gerar uma gordurinha, um espaço, sabe? Porque quando você estica a sua mão e coloca onde você alcança, você também não alcança mais nenhum outro lugar mais alto. Se der algum problema, você não tem recurso. E quando você coloca a mão um pouquinho mais baixo, né? Você consegue ter ali um respiro, né? Aconteceu alguma coisa? Não, eu tenho essa saída aqui. Então, acho que é isso, é ter cautela. O dinheiro, ele requer cautela. Mexer com dinheiro requer cautela. Então, acho que basicamente é isso. Fábio, para uma empreendedora que não tem muita grana para investir e ela não sabe muito acompanhar suas finanças, ela não tem dinheiro para contratar um contador, como é que ela faz? Isso é uma questão muito delicada. Eu acho que a despesa de um profissional nessa área precisa ser contabilizada.
ela precisa participar, essa despesa precisa participar da rotina da empresa, tá? Então ela precisa sim ter um contador, né? Uma pessoa que vai cuidar do seu imposto de renda pessoal, que vai cuidar do imposto de renda do MEI, né? Então ela precisa colocar isso em dia. Por quê? É bom porque traz autoridade para a empresa dela, porque ela é uma pessoa que emite nota, que faz tudo direitinho. Então as pessoas hoje procuram muitas empresas que têm essa questão mais correta. Você pode, fazendo a declaração, você pode adquirir bens com base na declaração de imposto de renda, porque ela é um comprovante de pagamento também. Você pode financiar através da sua declaração. Não, aqui ó, eu sou microempreendedor, eu tenho como fazer isso e tal. Se você age assim, vendendo, comprando, vendendo, sem nenhum registro e sem declarar nada, eu não aconselho. Eu acho que você tem que procurar um profissional para que possa te organizar nessa área jurídica. Porque eu creio que todo microempreendedor individual queira evoluir sua empresa, quer passar para o simples, né? Então, eu acho que já começar organizando, eu acho que é muito bacana. E um contador, nessa lista de despesas, talvez seja uma coisa que não vai fazer uma diferença tão grande que você não tenha como chegar ao fim de cada ciclo, né, jurídico, de você chegar lá e fazer a sua declaração através de um contador. Ele vai te orientar, ele vai mostrar o que pode, o que não pode. Então, acho que é muito importante você ter um contador, sim. Vamos fazer agora um ping-pong, umas perguntas rápidas para umas respostas também rápidas. O primeiro passo para empreendedor organizar o seu dinheiro? Registrar tudo. O que é Prolabore? O Prolabore é como se fosse o salário, né, do dono do MEI. Né? É o dinheiro que ela vai tirar da sua empresa. Né? Basicamente é isso. É o salário dali do dono da empresa. O que não pode faltar no controle financeiro? Olha, como eu falei, o registro, né? E ter tudo organizado. Né? Ter a mente que você tem hora que você pode, tem hora que você não pode, tem hora de avançar, tem hora de recuar, tirar o pezinho um pouco das emoções e usar muito a razão, porque senão a gente se perde. E qual a melhor ferramenta para começar? Planilhar tudo, estoque, organizar estoque. E hoje você tem várias ferramentas digitais que você pode usar, né? Você pode ali criar um fluxo de estoque. Você tem 1000 peças, vendeu 30, ele já vai te dar ali a quantidade que você tem. Então você vai poder fazer um controle de estoque. Aquele dia do fechamento, você vai lá, vai contar teu estoque para ver se está faltando alguma coisa, se não está, o que houve. Então acho que isso aí é muito importante. A dívida pode ser uma aliada? Sim. Nesse caso do microempreendedorismo, tem que ter um cuidado maior. Né? Por que eu falo isso? Porque vou fazer uma comparação com a minha vida financeira e com o empreendedor. A minha vida financeira, eu ganho X todos os meses. Uhum. Então, uma dívida vai estar dentro desse meu X. Então, talvez não vai me dar problema, porque eu organizei para que fosse tirado aquele valor da prestação dentro do meu X. Uhum. Todo mês. Agora, e o microempreendedor? Ele sabe quanto que é o X dele? Às vezes é X, às vezes é Y, às vezes é Z. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com as dívidas de aquisição, tá? Abrindo um parênteses aqui, quando eu falei que 78,5% da sociedade em março estava endividada. Esse endividamento não quer dizer que a pessoa está com o nome sujo, não é nada disso. As pessoas contraíram dívida. Normalmente a gente vive contraindo dívida. Uhum. A dívida pode ser algo saudável, né? Eu acabei de construir uma casa. Eu gerei várias dívidas. Né? Foram dívidas com pedreiro, dívidas com material de construção, dívidas com lojas que eu comprei os equipamentos para mobiliar minha casa, dívidas que eu estou pagando dentro da minha condição. Eu sou um endividado? Sou um endividado, porque eu tenho dívida. Agora,
O problema é você virar um endividado crônico, que é aquela pessoa que não consegue sair das dívidas, né? Então, nesse caso de uma dívida, no meu caso, é uma dívida positiva, porque quando eu acabar de pagar, né, eu vou ter aquele bem tudo organizado, né? Aumentou meu patrimônio. O problema é você organizar isso. Por isso que eu digo, o registro ele é importantíssimo. Você precisa registrar tudo que você ganha, tudo que você gasta, para você saber realmente se você pode adquirir aquilo ou não. Se é o momento ou não, se é mais daqui para frente, se agora eu vou tentar dar uma segurada, vender mais um pouco, fazer um capital, fazer um fluxo de caixa, que a gente falou aqui, fazer um capital, e aí eu vou entrar nessa dívida para poder crescer minha empresa, tá? De linha geral, a dívida, ela pode ser algo positivo, sim. Controlada, ela pode ser uma questão positiva, sim. E a primeira reserva que a empreendedora deve criar? Sem dúvida, eu acho que é uma reserva para a própria empresa, né? Exatamente como a gente falou antes aqui, observar o momento para comprar. Então, se essa pessoa conseguir fazer uma reserva para a empresa, eu acho que isso é muito bom, porque vai dar um respiro para ela, ela vai dormir tranquila e ela sabe que pintou uma oportunidade legal, ela pode fazer uso daquela reserva para que possa alcançar voos maiores. Mas também toda reserva ela conversa com dois aspectos, que é exatamente esse que eu falei, de você poder ter uma reserva para aproveitar oportunidades, como também a reserva serve para resolver problema. Porque às vezes você tem um problema, mas você não tem solução naquele momento. Então esse problema aumenta, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu guardo muito pouco, não dá. Gente, se você tem uma dívida de 5 mil e você tem 1.000 guardado, você só tem uma dívida de 4. Você não tem mais a dívida de 5. Então, o poder de você fazer uma reserva é enorme. Ela serve para muita coisa. E qual o melhor destino para o lucro? Olha, o lucro a gente pode dividir isso, né? A reserva entra através do lucro. Uma parte do seu lucro precisa ser de futuros investimentos. Aí você tem a parte do lucro que vai para a reserva, a parte do lucro que vai para a reserva pessoal, né? E para os gastos pessoais, que é o prolabore, como a gente falou, o salário do trabalhador ali, do dono do MEI, né? Então, você é MEI aqui. Então, você já fez todos os seus cálculos, sobrou tantos reais para você, né? Esse dinheiro, ele não é só seu. A empresa precisa ter sua reserva, você precisa ter sua reserva e você precisa ter o seu salário, que é o que você vai gastar no mês, né? Sua família, sua casa. Então, você divide esse lucro aí em 3 pedaços. O pedaço da empresa para reserva, o pedaço da reserva sua, pessoal, e o seu gasto diário. Eu até acho que você pode fazer uma divisão em 4, não iguais. Aí você vai poder ver qual a forma que o seu trabalho requer, né? Mas dividir em 4. A reserva da empresa, o investimento na empresa, a reserva do pessoa física e os gastos diários da pessoa física. Então você consegue dividir isso não de maneiras iguais, mas reservando um pedacinho também para o investimento da empresa. Um erro comum das empreendedoras. Então, esse erro eu acho que é genérico, né? É misturar o CPF com o CNPJ. É o que a gente abriu esse podcast aqui praticamente falando sobre isso. As pessoas misturam e aí acabam não conseguindo gerenciar nem o CPF e nem o CNPJ. Pra gente encerrar, pra gente falar pras empreendedoras, me dá 3 dicas para elas tomarem o controle da vida financeira delas. Então, a gente pode resumir essas 3 dicas, né, em alguns aspectos. Primeiro, como eu falei, registrar tudo, não tem como fugir nada. Saber esperar, eu acho que isso é muito importante quando você começa a crescer, é saber esperar o momento certo para você tomar alguma decisão. Ou seja, passa pelo campo emocional também, né? E o terceiro é exatamente essa organização de você tentar, no máximo,
não juntar, né, as questões do CPF com as questões do CNPJ. Lembrando, nós precisamos viver bem com o que nós temos, porque nós percebemos aqui hoje que o dinheiro ele tem vários caminhos. Nós temos aqui, como nós falamos, o caminho da sustentabilidade. Eu acho que você, como microempreendedora, você tem que pensar na sustentabilidade. Eu acho que você adquirir produtos, né, embalagens que conversem melhor com o meio ambiente, eu acho que isso é o diferencial hoje. A gente precisa cuidar do nosso planeta, né, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar mais, né? Então, eu acho que é importante. E as questões socioemocionais, elas são também muito importantes, porque tudo é emoção. Nós somos guiados pela emoção. Então, nós temos que saber lidar emocionalmente com as questões da empresa. Tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente acha que não, esse é o momento, eu vou explodir agora, e quando vê, não é aquele momento. Então, a gente tem que ter muito pé no chão para poder hoje trabalhar com empreendedorismo, porque senão a gente acha que tudo é mil maravilha, e não é assim, né? Existe um ditado, né, que fala, né, que quem vê close não vê corre, não é verdade? Então a gente sabe o quanto é sacrificante a vida do empreendedor, porque ele quer dar certo, ele quer fazer com que dê certo. A gente precisa estar sempre bem organizado para que a gente possa fechar o mês tranquilo e colocar a mão exatamente onde a gente alcança, né? Então, eu acho que o empreendedorismo hoje está em voga, ele está aí e não tem volta. Cada dia mais pessoas estão buscando o seu lugar ao sol, estão querendo investir, empreender, mas isso tudo precisa do pé no chão, porque senão o que uma vez foi sonho vira pesadelo. A gente precisa entender isso, porque senão a gente não consegue caminhar do jeito que a gente gostaria. Conta pro pessoal que tá de casa agora onde que eles podem te encontrar, seu Instagram. Sim, então, meu Instagram é _Fábio Marinho, novamente. Então, tô no Instagram. Também vocês podem lá, né, tem os meus contatos lá, e através também dos sites, alguns sites, né, alguns marketplaces estão vendendo meus livros também. Esse aqui foi o meu último, que fala sobre as questões socioambientais. Então, não é difícil, e qualquer dúvida é só me chamar, que a gente tenta conversar e trazer soluções para esse mundo financeiro, porque realmente aquele que consegue se organizar financeiramente, ele está um passo à frente de todos. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter recebido você aqui e esclarecer tantas dúvidas para tantas empreendedoras que acompanham a gente. Marcele, quer falar alguma coisa? Só agradecer, foi uma honra receber você aqui, a gente aprendeu bastante coisa. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar levando a educação financeira mais longe possível, para mais pessoas, e também desmistificar um pouco que a educação financeira ou as finanças são apenas para quem tem dinheiro, para quem tem muito conhecimento. Não, a educação financeira é para todos, porque nós usamos o dinheiro diariamente, então nós precisamos ser educados financeiramente para que a gente possa aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Lembre-se sempre que as nossas decisões individuais impactam o coletivo. Então, quando você for decidir fazer algo, pense um pouco no coletivo, que você vai saber se isso é bom só para você ou se é bom para todos. Obrigada de novo. E obrigada a vocês por terem ficado assistindo até aqui. Tantas informações importantíssimas que a gente trouxe para vocês. Se inscrevam no canal, curte o vídeo, envia para alguém, caminha para sua mãe, para uma prima, para uma amiga empreendedora e continua aí acompanhando a gente. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.